Fala, minha gente, tudo bom? Pessoal, essa é uma questão bem legal. Eu classifico essa questão como uma questão mediana. Vocês vão ver aí a resolução dessa questão, tá bom? Mas é uma questão muito boa para a gente falar sobre a questão do campo de visão de um espelho plano. Então fica ligado aí na leitura da questão e em todos os detalhes para a resolução do problema, tá bom? Então a questão diz assim: Juliana está parada no ponto A indicado na figura a seguir, contemplando a sua imagem no espelho plano vertical E de largura 3 metros. Então veja que essa primeira parte da questão, o que eu poderia aqui colocar como informação importante é a largura do espelho, porém, se a gente olha para o desenho que a questão dá, você vê essa informação que é exatamente a largura do espelho de 3 metros. Ou seja, até agora a leitura não foi tão relevante assim. Rodrigo, um colega de classe, vem caminhando ao longo da reta R, paralela à superfície refletora do espelho, com velocidade e intensidade 2 metros por segundo. Agora a questão começa a ficar um pouco mais emocionante. Perceba, pessoal, que a questão mostra aí no desenho, deixa eu botar aqui mais, colocar aqui a minha imagem um pouco mais para cima, a reta R está aqui, e a questão está dizendo que Rodrigo está andando paralelamente ao espelho, ok? E com velocidade de 2 metros por segundo. Um detalhe, quando a questão não afirma se a velocidade é constante ou não, que é o caso dessa vez, que ele disse que a velocidade de Rodrigo era 2, mas não me disse se era constante ou não. Então a gente vai admitir que a velocidade dele não varia, ou seja, o movimento dele é um movimento retilíneo uniforme. Tranquilo? Então fica ligado nisso. Rodrigo está se deslocando em cima dessa reta R. Já já a gente vai entender o que é que isso significa, tá bom? Aí ele diz assim: desprezando as dimensões de Juliana e de Rodrigo, ou seja, tratando Juliana e Rodrigo como dois pontos materiais cujas dimensões são desprezíveis, responda, letra A, por quanto tempo Juliana poderá observar a imagem de Rodrigo em E? Então, gente, olha a pergunta, olha o comando da questão. Por quanto tempo? Então, o que ele quer saber é o intervalo de tempo que Juliana vai poder observar Rodrigo pelo espelho plano. Detalhe, gente, se Juliana quisesse ver Rodrigo, ela iria olhar para trás para enxergar Rodrigo. Então, se ela está olhando para o espelho, é porque ela está vendo, então, a imagem de Rodrigo. Isso é fundamental para a resolução do problema. Tranquilo? Uma outra coisa importante, que a questão não disse a unidade, se queria em segundos, se queria em minutos e por aí vai. Então, vamos trabalhar no sistema internacional. Então, por isso que eu estou botando ali o ΔT em segundos. Tranquilo? E a letra B é assim. Se Juliana estivesse na posição B, então observem aí a posição B. Gente, já já eu deixo essa imagem bem organizada, bem limpinha, para a gente poder resolver o problema, tá bom? Se Juliana estivesse na posição B, qual seria o tempo de observação da imagem de Rodrigo? Então, basicamente é assim. Se Juliana, que está em A, passasse a posição B, esse tempo em que ela conseguiria observar Rodrigo iria ficar maior ou iria ficar menor? Tipo, o tempo iria alterar se ela passasse da posição A para a posição B? Então são duas perguntas. Primeiro, ela quer saber, a questão quer saber na letra A, quanto tempo Juliana consegue observar a imagem de Rodrigo se deslocando? E na letra B, se Juliana passar para a posição B, se esse tempo vai mudar alguma coisa. Então vamos fazer a conta aí para vocês poderem entender. Vou dar uma organizada na questão para ficar tudo mais claro para vocês, tá bom? Então se liga aí. Primeira coisa é lembrar que a principal característica do espelho plano é a simetria. Isso de saída é fundamental para a resolução do problema. Lembrar também que Juliana não está vendo Rodrigo, está vendo a imagem de Rodrigo. Então, para a gente saber durante quanto tempo ela consegue ver a imagem de Rodrigo, é necessário que a gente determine o tamanho do campo de visão do espelho plano. E como é que a gente faz isso? Então vamos relembrar aí a técnica para a gente poder determinar o tamanho do campo de visão, tá bom? Então se liga aí, vou dar uma reduzidinha em mim aqui. E aí, olha, vamos imaginar que essa daqui é Juliana, que está nessa posição A, ok? E Rodrigo, você sabe que está aqui, ó, nessa reta R, paralela ao espelho, se deslocando assim, olha, gente, em movimento retilíneo uniforme. Detalhe, eu não sei se ele está vindo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, não vai mudar a resolução do problema, tá bom? Mas eu sei que ele está se deslocando com velocidade constante de 2 metros por segundo. Então isso é importante para a resolução do problema. Tá bom? E aí, pessoal, para a gente poder resolver esse problema, deixa eu fazer só uma coisinha logo. Deixa eu dar só uma diminuídazinha no tamanho dessa imagem para poder ficar mais fácil da gente desenhar, tá? E aí, olha, vamos colocar então Juliana aqui na posição A. Principal característica do espelho plano é a simetria.
Então, se Juliana está a uma distância de 1,5 m do espelho plano, a imagem de Juliana, gente, também tem que estar a uma distância de 1,5 m desse espelho plano, por simetria, não é assim? Então, a imagem de Juliana estaria exatamente nesse local aqui. E essa distância nós já sabemos que vale 1,5 m. Simetria. Essa característica que apenas o espelho plano tem, tá bom? Então isso aí é importante para a resolução do problema. E como é que a gente faz mesmo para poder determinar o tamanho do campo de visão? Bem, a forma que a gente faz é assim, gente. A gente liga uma linha pontilhada que vai tangenciar as bordas do espelho. Ficou difícil essa linguagem? Você achou que foi complexa? Tangenciar, gente, quer dizer passando, tocando na borda do espelho. Então, olha, aqui tanto na borda esquerda quanto pela borda direita do espelho. Então, um raio de luz que tangencia a borda esquerda e tangencia, deixa eu me tirar daqui, e tangencia a borda direita do espelho, olha. Pronto. Então, com isso, olha o que a gente consegue determinar. A gente consegue determinar, então, gente, que o que aconteceu, agora pensando um pouco fisicamente, tá? Para você poder entender a física da coisa, foi que algum raio de luz, deixa eu só dar uma engrossadinha aqui. Algum raio de luz, ele veio dessa região, atingiu essa borda do espelho, sofreu reflexão, chegou até o olho de Juliana. Da mesma forma, algum raio de luz veio desse ponto aqui, sofreu reflexão lá na borda direita do espelho e foi lá atingir o olho de Juliana, respeitando as leis da reflexão, principalmente a segunda, que nos garante que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então observem que a luz foi lá no espelho, bateu no espelho, sofreu reflexão, chegou ao olho de Juliana. Então, gente, com isso a gente consegue determinar o tamanho do campo de visão do espelho plano. Se você quiser, apenas por uma questão de organização, para deixar tudo mais bonitinho, tirar isso daqui, tudo bem, não tem problema nenhum, tá certo? Então o campo de visão é toda essa região que eu vou achurar aqui de verde, olha, que vocês estão conseguindo ver, que Juliana está conseguindo ver através do espelho plano, tranquilo? E aí observa um detalhe, ó. Vamos voltar lá para Rodrigo, vamos lembrar de Rodrigo? Se Rodrigo estivesse, por exemplo, aqui, gente, Rodrigo não seria visto pelo espelho plano. Rodrigo só vai começar a ser visto quando ele estiver nesse ponto. Da mesma forma, só vai deixar de ser visto quando sair dessa região aqui e estiver, por exemplo, por aqui. Então, na tradução, toda essa região que eu vou marcar aqui para vocês, olha, toda essa região que eu vou marcar aqui para vocês, Juliana poderá enxergar Rodrigo através do espelho plano. Então, esse aqui é o ΔS que Rodrigo pode andar e Juliana poder enxergá-lo através do espelho plano, sacou? Então agora, para a gente determinar esse ΔS aí, que vai ser como a gente vai resolver o problema, pessoal, o que a gente vai fazer é usar um pouco de geometria, né? Usar a semelhança de triângulos. Aliás, vou ajudar vocês aí, ó, quem não estiver conseguindo enxergar dois triângulos que serão semelhantes e relevantes, serão bem relevantes para a resolução do problema. Um triângulo está aqui, ó. Um triângulo está aqui. E aí veja se vocês conseguem perceber as medidas. As medidas desse triângulo são 3 metros, que é o tamanho do espelho, olha. Essa largura aqui de 3 metros, conseguem enxergar? Deixa eu aumentar para você ver. Essa largura aqui do espelho, ó, 3 metros, ok? Então, uma das medidas será essa. E a outra medida, pessoal, foi exatamente aquela que, por simetria, olha, a gente viu que o tamanho aí, olha, a distância entre a imagem de Juliana e Juliana, a imagem Juliana e o espelho, perdão, é 1,5 m. Então, com essas medidas, de posse dessas medidas, eu agora consigo, então, observar que, e separar aqui, olha, que para esse triângulo nós temos
3 metros. E essa distância daqui para cá, que é 1,5 m. Tranquilo? Então, o primeiro triângulo foi bem tranquilo para a gente pegar, né? O segundo triângulo, gente, já é um triângulo maior, olha, também não está difícil de você conseguir as medidas. Observem. No triângulo maior, nós temos que a medida que eu quero, ΔS, está exatamente aqui, ó. Agora, o cuidado que temos que ter é com a altura desse triângulo. Que vou botar aqui destacado de outra cor para vocês poderem enxergar junto comigo. A medida desse triângulo maior, pessoal, é tudo isso aqui, ó. E aí só um cuidadozinho aqui, na hora que eu fui dar um print na imagem não ficou tão legal. Essa distância daqui, olha, vale 4,5 metros, tá certo? Vale 4,5 metros. Então isso quer dizer o seguinte, ó, essa distância todinha que a gente tá vendo aqui de roxo, todinha, vale os 4,5 metros daqui para cá, mais 1,5 daqui para cá. Ou seja, toda essa medida vai ser igual a 6 metros. Vejam se vocês conseguiram pegar essas informações, gente, porque é isso que faz com que você acerte a questão, né? E às vezes é isso que alguns estudantes têm de dificuldade, tá certo? De pegar essas medidas. Então até peguei esse triângulo aqui emprestado, mas vou aqui, ó, dar uma duplicadinha. Vou botar um triângulozinho um pouquinho maior, né? Para a gente poder entender que essas medidas são o ΔS que eu quero saber e essa medida daqui para cá que são 6 metros. Tranquilo, pessoal? E aí, gente, esses dois triângulos são semelhantes por quê? Porque esse ângulo aqui, olha, pertence tanto ao triangulinho quanto ao triangulão, né? Então a medida desse ângulo é a mesma. E seus lados são paralelos, então garanto que esses triângulos são semelhantes, seus segmentos são proporcionais, tranquilo? E aí, claro, que eu espero que você sempre prefira fazer a questão pensando, né, porque se ganha tempo. Por exemplo, se esse segmento é o dobro desse, então esse segmento aqui, pessoal, tem que ser o dobro de 6, né? O dobro de 6 é igual a 12, então acabou a questão. Você não precisa fazer mais nenhuma continha, mas se você gosta daquela coisa mais pragmática, de colocar continha para ir fazendo, bem, fica à vontade. Aqui eu estou preocupado com que você possa aprender tudo, não preocupado como você está fazendo a sua continha. Eu deixo vocês bem à vontade para isso, tá certo, gente? Mas se você me perguntar o que é que eu prefiro, claro que eu prefiro que você pense. Então, logo fazendo essa conta, 12 metros é a distância do campo visual. Ou seja, Rodrigo, dentro desses 12 metros, será visto. E agora, a última continha, pessoal, que é quanto tempo eu vejo o Rodrigo. Não esqueçam disso, tá bom? Para você calcular isso, também pode usar uma regra de 3 simples. Como é que seria essa regra de 3 simples? Lembrando que a velocidade de Rodrigo é constante, né? Então, a cada 1 segundo, Rodrigão anda 2 metros. A pergunta é quanto tempo ele seria visto para andar os 12 metros. E aí o x vai ser igual a 6 segundos, né? Então veja que questão bem tranquila, né, pessoal? 6 segundos é o tempo que Rodrigão será visto por Juliana através do espelho plano. Mas se você quiser também fazer daquela maneira mais pragmática, fique à vontade, a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Se você quisesse dizer velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, até podia, porque nesse caso a velocidade é constante, né? Então, a velocidade seria igual à velocidade média. Então, 12 sobre ΔT. E aí o ΔT, gente, vai ser igual, então, a 6 segundos, que é o tempo em que eu consigo ver Rodrigão durante esse intervalo de tempo. Agora, a pergunta da letra B é uma pergunta bem legal, que é: caso Juliana mudasse de posição, passasse para o ponto B, vamos ver lá o ponto B onde é que é? Deixa eu só terminar aqui de marcar. Caso Juliana passasse ao ponto B, se Juliana saísse de onde está, né? Juliana está aqui. Então, se ela saísse daqui para cá, será que o tempo que ela viria, Rodrigo, iria aumentar, diminuir, ou será que não vai mudar? Então, vamos resolver essa questão aí. Então, deixa eu dar uma limpada nessa imagem para ficar tudo bem mais organizado para vocês. E agora, gente, fazendo a letra B, lembrando, Juliana passou agora para o ponto B.
E a pergunta é, esse tempo que Juliana consegue ver, Rodrigo, pela reflexão, vai aumentar, vai diminuir ou não vai mudar? Então vamos lá. Então, primeiro, Juliana está aí no ponto B, ó, como vocês já estão vendo aí, ela estava no ponto A, né? E passou ao ponto B. Certo. Pessoal, o que vai acontecer agora? Veja, antes Juliana estava aqui no ponto A, passou agora aqui para o ponto B. A gente vai fazer a mesma coisa. O que vai fazer mudar o intervalo de tempo que a gente conseguia ver, Rodrigo? O que pode mudar é se você mudar o tamanho do comprimento do campo visual. Será que esse comprimento vai mudar? Será que o comprimento vai ficar maior? Vai ficar menor? A gente não vai chutar essa informação, a gente vai desenhar para poder visualizar. E aí, o que você sabe é que um raio de luz iria atingir essas bordas, não era assim? Mesmo esquema, gente, mesmo esquema. É bom você sempre pensar na física, por mais que não seria necessário a gente tracejar aí a luz mesmo, né? Saindo desse ponto, atingindo o espelho, indo até o olho de Juliana, por mais que não fosse necessário para a resolução do problema, porque o que importa é só essa geometria para a semelhança de triângulos, eu sempre gosto de estar fazendo isso, pessoal, para a gente lembrar que a gente não está estudando só matemática, a gente está estudando física. E aí é bom você entender o fenômeno da reflexão, entender a segunda lei da reflexão, que nos garante que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então você saber que isso aqui, ó, é o que está acontecendo. Olha, a luz está vindo, sofrendo reflexão, chegando até o olho de Juliana. Tranquilo? Mas claro, para a gente resolver o problema, eu poderia desprezar essa parte aqui, ó, só para ficar de olho mesmo nos triângulos que serão relevantes para a resolução do problema. Então, pessoal, olha lá, eu preciso saber quanto é esse ΔS aqui, ó. Quanto é esse ΔS aqui? Se eu descobrir quanto é esse ΔS, aí acabou o problema, resolvida a questão, porque sabendo disso eu sei que Rodrigo está andando em cima desse ΔS aí, né? E pessoal, eu quero ganhar esse tempo com vocês, porque observem o seguinte, os triângulos que nós vamos destacar, primeiro é esse triângulo pequenininho, que eu vou aqui colocar de roxo, ó, que tem como medida os 3 metros do espelho e 1,5 metro de altura do triângulo, né? Então a base do triângulo são 3 metros e a altura dele 1,5. Ou seja, não mudou a informação em relação à letra A. Concorda com isso? Então, olha, eu já sei que a base é o dobro da altura, ou seja, 3 é o dobro de 1,5, né? E da mesma forma, pessoal, também não mudou isso aqui, ó. Não mudou essa altura desse triangulão, que são 4,5 metros. Não esqueça que aqui é 4,5, né? A imagem ficou meio cortada, 4,5 mais 1,5, ou seja, 6 metros. Então, claro, gente, que esse ΔS continua sendo 12 metros. Logo, a conclusão, o intervalo de tempo será o mesmo. Então, a mudança de posição de Juliana não vai alterar o intervalo de tempo em que ela vê Rodrigo. Por que não? Porque não alterou o ΔS. Então, aquela história. Para poder provar isso, eu tive que mostrar matematicamente que o ΔS não mudou. Então, se uma questão lhe pedir para provar, faça sempre isso. Prove demonstrando geometricamente como nós fizemos aqui. Ok? Um beijo muito forte no cérebro de vocês. Muito obrigado por tudo. Até a próxima.